Fala galera, oitavo ano, tamo junto! Começando mais uma aula aí, agora sobre perímetro. Perímetro, Ricardinho. Que é isso, perímetro? A gente vai aprender na aula de hoje, mas eu tenho certeza que você já sabe o que é perímetro e você vai colocar aí nos comentários o significado de perímetro, tanto no YouTube, para quem está no YouTube, para quem está ao vivo aqui no aplicativo, vai colocar lá também, porque vocês são fera, top, top, top. Então a gente vai ver alguns exemplos hoje sobre esse tema, perímetro, que cai bastante aí nas avaliações e vai servir lá na frente para vocês aí, com toda certeza. Mas vocês já são fera, tem uma base legal e vai desenvolver bem essa aula com toda a certeza. Não esquece de arrumar um ambiente de estudo lá, ó. Tá aprendendo em casa, ó. Que conforto, só anotando tudo que o Ricardinho tá falando, para poder ter aquela convicção que, eita, agora sim, pode vir aí o que for de conteúdo de avaliação que eu tô fera, já sei todo esse conteúdo. Não só avaliação, mas o seu dia a dia, porque matemática é no dia a dia, é cotidiano, matemática direto, no dia a dia você vai perceber tudo que eu vou falar aqui e que o meu colega já vai comentar com vocês, Pedro, que vai estar no chat hoje. Então aí quem vai perceber que esse conteúdo, ou qualquer conteúdo que for falar de matemática, está no nosso cotidiano. Olha que massa. Exatamente. Não esquece que nossas aulas são digitais e passa na TV, TV Nova Nordeste, né? Também tem um aplicativo para vocês, tem aí também via computador. Tu ainda não baixou o aplicativo, não acredito não. Pega teu celular agora vai. Pega ele, abre a câmera, coloca aí, ó. Ou se você for iOS ou não, você coloca aí, ó, um dos dois, você vai perceber e vai baixar aí o seu aplicativo. E você vai conseguir conversar com o Ricardinho. Essa é a diferença. Você vai mandar dúvida ao vivo para mim. E aí você vai conseguir colocar lá sua matrícula, colocar sua senha e vai conversar com o Ricardinho. Bom, também essa aula do aplicativo é importante porque tem uma organizaçãozinha lá dela, lá, que está bem organizadinho lá, as aulas digitais anteriores. Então fica muito importante para que você venha baixar aí esse aplicativo. É bem importante que essa aula não é apenas uma aula gravada para você contar o aplicativo. Você vai conversar com o Ricardo, tirar dúvida ao vivo. Olha que massa. Faz isso, hein? Bom, também você vai ter hoje comigo aqui o professor Pedro no chat. Eita, ele vai conversar sobre perímetro hoje. E olha que o cara é show. Vai fazer cada comentário e vocês podem mandar para ele lá cada anotação ou curiosidade que vocês tiverem. Não é isso aí, Pedro? Show de bola, papai. Bom dia, galerinha. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula de Ricardinho. Tô aqui para agregar, certo? Fazer os comentários aqui. Mande sua dúvida também. Mande sua pergunta. Tô aqui de olho no chat, tá bom? Vai, Ricardinho. Vamos embora. Já baixou aí o aplicativo? Vê aí, ainda tá aí, ó. Vai sair daí, vai sair da tela, ó. Eita, baixou, não baixou? Só na próxima aula. Vamos embora, ó. Vê só. A gente também vai assistir essa aula pelo YouTube, galera. Exatamente. Lá tem uma playlist organizadíssima. Essa playlist, você tem lá o tema da aula, o nome do professor que vos fala e outras matérias também tá lá. Inclusive o professor Pedro também tá lá com várias aulas para que você assista, revisar para chegar aqui nos conteúdos conosco. Olha só, tem todo o recurso, ó. Tem a TV, tem o aplicativo, tem o YouTube, tudo isso para você. Olha que massa. Então só estudar. Estuda, porque conhecimento ninguém tira de você. Isso aí é só você vai adquirir e pronto. Show de bola. Ó, perímetro, pergunta inicial da aula, o que é perímetro? O que significa perímetro? Perímetro, isso, perímetro é somar todos os lados, é o contorno dos lados. Se eu fosse olhar para essa TV, você observa que essa parte da borda aqui seria o perímetro dela, ó. Isso, contorno da figura, você chama isso de perímetro. Já lembra disso aí, tá bom? E esse perímetro a gente vai ver hoje em várias figuras, né? Pode ser quadrado, triângulo, retângulo, hexágono, pode ser pentágono. Até no próprio círculo a gente vai ver uma fórmula específica para fazer isso aí. A gente vai lembrar de uma comidinha chamada pizza. A gente vai lembrar como é que vai fazer aquela borda da pizza lá. Ó, eita, que delícia.
Então a gente vai ver alguns exemplos hoje para poder desenvolver. Então bora pensar aí. Se eu tenho essa figura, qual é o nome dessa figura mesmo? Isso, legal, vai lá, vai lá. Trapézio, trapézio, exatamente. Eu tenho aí 4 lados, essa figura. Ela é um quadrilátero cujo nome dele específico é trapézio. E aí eu tenho um lado que é de 50 metros, outro 12, 30 e outro de 12. A gente chama disso de um trapézio isósceles, que tem 2 lados iguais e os outros são paralelos, não diferentes, né? Você vai perceber isso. E o perímetro é o que aí? Você observa que o perímetro é a soma dos lados. Só é somar, Ricardinho. Só somar. Então, como seria o cálculo dessa soma? Você vai pegar o 50, mais 12, mais 30, mais 12. Bora ver como é que fica aí? Ó, 50, mais 30, mais 12, mais 12. E aí você soma. 50 mais 30 vai dar igual a 80, depois mais 12, mais 12. Quanto é 80 mais 12? Aí você vai lá, bota 92, mais 12, 104 metros. Então, é só isso, Ricardinho. Só isso. Então, quando falar em perímetro, você vai lembrar que é a soma de todos os lados. Você vai contornar a figura, vai somar todos os números que está ao redor da figura. A gente chama isso de perímetro, tá bom? Não esquece disso. Também a gente vai falar perímetro em outras situações, outras ocasiões, mas a primeira de hoje já percebeu aí como é que faz aí as questões, tá bom? Essa figura aí. E aí, que figura é essa? Para saber o nome da figura, a gente vai contar os lados que tem aí. Quantos lados tem essa figura? Bora contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 lados. Qual o nome da figura que tem 6 lados? A gente já estudou isso aqui. Isso. A gente estudou num assunto chamado polígonos, que é a nomenclatura. E também você viu isso no 6º ano e no 7º também. A nomenclatura é para dizer, você vai ver quantos lados tem e vai dizer o nome da figura. Se eu tenho 6 lados, o nome é hexágono. Então, hexágono, hexágono. A gente está torcendo para esse ano o Brasil ser hexa. Então, olha aí, ó, final do ano vai chegando aí. Porque esse ano a Copa é no final do ano. Não é muito, essa época é muito calor lá. No Catar não dá para ter jogo, não. Então, vai ser no final do ano. E aí a gente vai torcendo para o Brasil chegar ao 6º título, hexa. E aí o perímetro vai ser somar os lados. Isso aí. Ô, professor, mas são valores diferentes do outro. Isso, não importa o valor. Você vai somar os valores correspondentes. A figura anterior era um trapézio. E agora vai ser um hexágono. Ó, vamos somar 8 mais 3, mais 5, mais 3, mais 3, mais 2. A gente vai ter o seguinte, ó. 8 mais 3, mais 5, mais 3, mais 3, mais 2. E aí eu vou ter 11 mais 5, mais 3, mais 3, mais 2. 11 mais 5 vai dar 16, né? E aí você vai ter 16 mais 3, mais 3, mais 2. Passo a passo para vocês aí. Vai ter 19 mais 3, mais 2. 19 mais 3, 22. Mais 2, 24. 24 centímetros é o perímetro, é a soma de todos os lados dessa figura. Então vejam que esses 2 exemplos é simples, é apenas você somar os números. Lembrando, tem um detalhezinho, que os números da figura ao lado, é preciso ter a mesma unidade de medida. Observe que a anterior, todas elas eram em metros, e essa agora, todas elas em centímetros. Isso aí é uma oportunidade para ter uma outra aula, transformação de unidade de medida. Mas, por enquanto, eu coloquei aqui todos com a mesma unidade, então pode somar tranquilamente. Deu 24 centímetros. E aí, Pedro, tranquilo até aí? Show de bola, professor. Eu ia falar justamente disso, dessa questão aí, de colocar os números aí na mesma unidade de medida, né? Como o Ricardo falou. Então, perímetro é algo bastante simples, não é? É a soma de todos os lados aí de um polígono, beleza? Claro, vão aparecer aí situações, vão aparecer aí exemplos, tá? Não só no 8º ano, mas no 9º ano e assim por diante, que aparentemente naquele polígono vai aparecer aí algum lado que seja desconhecido para você, tá bom? Mas lembre-se, principalmente nessa ideia aí da diferença, certo? Das medidas aí dos lados. Por exemplo,
beleza? Então, se você tem aí uma mesa da sua casa, você pega aí a mesa da sua casa e pega a geladeira, certo? Então, se você coloca a mesa do lado da geladeira, você vai notar, mas a sua geladeira não é um frigobar não, né? Se sua geladeira for normalzinha aí, tá? A altura da geladeira, ela vai ser maior do que a altura da mesa, certo? Então, se alguma questão aí de perímetro, ele não informar, por exemplo, a altura da mesa, mas ele vai informar a altura da geladeira e vai informar a altura da parte da mesa até lá em cima, certo? Então, por exemplo, a altura da geladeira corresponde a 80 centímetros. De onde pega ali a mesa até o topo da geladeira tem 30 centímetros. Qual é a altura da mesa? É só você pegar os 80 e subtrair pelos 30, certo? E aí você encontra o outro ladinho. Então vão aparecer situações que não vai aparecer ali a medida daquele lado, mas você tem como encontrar fazendo ou a soma de alguns outros lados ou também a diferença entre eles, beleza? Vou voltar agora com o professor Ricardinho para ele continuar aí a nossa aula de hoje. Isso, hein? Vários exemplos que Pedro comentou e outros que eu vou falar aqui, a gente vai observar que o perímetro está presente aí. Você pode pensar no campo de futebol, qual é a medida exata aí do gramado do Arruda. Olha aí, Pedro. Pedro que tricolou aí. Somos juntos, né? Então a gente vai ver o Arruda, ver o Maracanã, ver a Arena Pernambuco, ver a Ilha do Retiro, ver aí... Eita, nossa grafista aí gosta da Ilha do Retiro, ó. Mas tá pensando em dar um trato ali na Ilha do Retiro, tá pensando em dar um grau ali. É o mangue. É o mangue, né? Ó, vamos embora. Ó, um exemplo aí, vamos lá, um problemazinho pra gente interpretar. Vamos lá. Ricardinho desenhou um retângulo de 4 centímetros de comprimento e a largura tem o dobro do comprimento. Qual é o perímetro do retângulo que Ricardinho desenhou? Olha aí, ó. Quando você está lá no 7º ano, e aí você vai ver o professor Pedro falando sobre partilha, ele vê o problema mais ou menos assim. E só que agora a gente vai usar um pouquinho de álgebra, um pouquinho de equação, e vai desenvolver aí como é que resolve com uma equação, com o mesmo raciocínio que ele vê no 7º ano. Então imagina um retângulo, vou colocar aí na tela para vocês, ó, um retângulozinho, uma figura, formato de retângulo, e aí ele disse que tem um retângulo de 4 centímetros de comprimento e a largura tem um dobro. Então, eu tenho um lado, eu tenho 4 e aqui tem um dobro. Qual é o dobro de 4? É 2 vezes o número 4 ou pegar 4 mais 4. Isso vai dar 8, né? E aí a gente sabe que tem uma característica na aula de quadriláteros que os lados paralelos do retângulo são iguais. Então, se aqui é 8 centímetros, obrigatoriamente aqui também é 8 centímetros. Se aqui é 4 centímetros, aqui também vai ser 4 centímetros. E aí, a gente já vai conseguir fazer o perímetro quando for somar todos os lados. Então, vai ter 8, mais 4, mais 4. E aí, o perímetro da figura. 8 mais 8 vai ser igual a 16, mais 4, 20, mais 4, 24 centímetros. Olha aí, bateu o mesmo valor da questão anterior. 24 centímetros é como você faz aí o cálculo a respeito disso. Então, viram que eu nem precisou direito colocar, nem coloquei a parte da equação, só o raciocínio de um número e o outro é o dobro. A gente poderia também montar uma equação e resolver tranquilamente, tá certo? Então veja que a matemática tem vários caminhos para poder você desenvolver. Vamos ver outro exemplo aí. Tairine, gente, é o nome da minha esposa, né, Pedro? Olha aí. A patroa aí deve estar vendo. Se ela estiver vendo, olha aí, Pedro. Vamos ver, beijo, né? Pra você. Um beijão, né? Beijo pra a esposa. Beijão pra você, mídia. amor. Olha a mídia. Eita. Tairine percorreu um terreno no formato de um pentágono. Vou mudar ela caminhar aí, ó. Eita, olha. Fazer um formato pentagonal. E o perímetro é... Eita, danuça. Ela vai caminhar, vamos. 1.245 metros. 1 quilômetro, 245. Quanto mede cada lado desse terreno? Ô, Ricardinho, mas tu não falasse quanto é um lado aqui. Mas tem um negócio especial aqui chamado pentágono regular. Eita, Pedro, regular é o que mesmo, Pedro? Eita, que seria regular? Regular, lados iguais em ângulos
iguais. Então, se são iguais, não precisa colocar número aqui. Eu já sei que todos são iguais. E o total eu já tenho, só faço dividir pela quantidade de lados. Olha o raciocínio. Então, eu vou pegar 1.245 e você vai dividir pelo o valor 5, que são 5 lados. Se a soma dos lados é 1.245, tem um zero a mais que colocou ali, mas é 1.245. E aí você vai dividir ele por 5, e aí vai ter que cada lado que ela percorreu tem 249 metros. Olha aí. Então, no hexágono não, no pentágono, observa, cada ladozinho dele equivale a 249 metros. De maneira que se ela andar o pentágono completo, se ela percorrer todo ele, ela vai percorrer 1.245 metros, ou 1 quilômetro, 245 metros. Olha aí, Tairine, para você. E aí, outra questãozinha, conceitos, estou botando regular, estou botando a palavra equilátero, que são conceitos que já aprendeu anteriormente, e estou aplicando agora nessas questões, para a gente desenvolver. No triângulo equilátero, vamos lembrar um pouquinho sobre isso? Foca aqui em mim, aqui na tela. Ó, vamos lembrar o que é equilátero, o que é isósceles, o que é escaleno, para que a gente vai desenvolver. Ó, equilátero é quando tem 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Escaleno, 3 lados diferentes. Eu estou revisando para vocês que se acontecer um perímetro com figura com essas palavras, vocês já vão saber. Quando falar equilátero é porque os 3 são iguais. É como se fosse um triângulo regular, tá bom? Lembra disso. Só que o regular, além dos lados serem iguais, os ângulos também são iguais. Bom, lembra disso aí. Aí ele está dizendo que, além desse triângulo ser equilátero, o perímetro dele mede 14 centímetros. Não, um dos lados mede 14 centímetros. E qual é o perímetro? Se eu tenho 3 lados, os 3 lados são iguais. 3 são iguais. Então, eu vou ter aqui, ó, 14, 14 e 14. 14 lados e 14 centímetros de cada um. Então, o perímetro é multiplicar por 3, 3 vezes 14, ou somar 14 mais 14 mais 14. E a gente vai ver como é que fica, ó, 14 mais 14, 28, e 28 mais 14, 42 centímetros é o perímetro dessa figura. Lembrando, a palavra mágica, triângulo equilátero. A anterior, a figura era um pentágono regular. Tem que se ligar nessas palavras aí que pode acontecer nos problemas para que você venha interpretar na hora dessas questões, tá bom? Isso é importante. Não é só somar, não. Agora tem que saber o que vai acontecer no problemazinho para você interpretar direitinho. Então, a importância, Pedro, aí sobre a interpretação é essa. É as palavrinhas que a gente já viu em séries anteriores, para quando chegar agora, não estar sofrendo na hora de uma questão que é simples, mas se não souber o conceito, se quebra. Não é isso aí, Pedro? Com certeza. E você pode ver que a matemática está toda entrelaçada, né? Essa aula aí de polígonos, a gente vivenciou lá na turma do 7º ano, certo? Então, lá, se você quiser aí, dê uma olhadinha lá na aula. Vai lá no YouTube, tem uma playlist lá do 7º ano, aula sobre polígonos, tá? E seus elementos também, classificação, toda completinha lá para você. Então, quando você observa aí essa parte aí dos polígonos regulares, você vai ver que o triângulo e o quadrilátero, eles apresentam nomes especiais. Quando a gente tem o triângulo, é um triângulo equilátero. Quando a gente tem um quadrilátero regular, ele é chamado de quadrado. E de pentágono em diante, você fala o nome do polígono e acrescenta aí a palavra regular logo depois, e aí você vai saber que todos os lados aí têm as mesmas medidas, tá? E todos os ângulos também, beleza? Então, vamos embora, continuar aqui. Mais um exemplo agora, ó. Olha o tamanho da figura que vai aparecer aí. Eita, Ricardinho. Olha aí! Ô, meu irmão, parece que eu vi a aula do cara, pô. Na hora mesmo. Disse pra vocês, eu não disse. Ricardo vai mostrar aí agora o exemplo da geladeira, porque às vezes a gente fica aqui, né? A geladeira e a mesa. Mas você não tá vendo, né? Olha aí o exemplo. Aqui, a geladeira duplex, a mesa. Como é que descobre, né, Pedro? O pedacinho. Como é que aqui, descobre? Né? Tem um pedacinho ali, ó, que não tem o valor. O Ricardinho vai mostrar agora. E agora Pedro falou, hein? Pedro falou. E agora?
Então, bora lá, ó. Qual o perímetro do hexágono? Ricardinho, isso é um hexágono, tá parecendo um quadrilátero. Você tem que contar com os lados, tá bom? Cuidado, bebê. Ó, se ele tivesse fechadinho aqui, aí seria um quadrilátero, mas aí ele tem 6 lados, então é hexágono. Ele poderia botar a palavra figura também. Mas para descobrir, foca aqui em mim, ó. Que nem Pedro falou agora, qual é o exemplo da geladeira? Uma maior e uma menor aqui, ó. A mesa, a geladeira que o Pedro falou. Para descobrir esse aqui, você pega o maior, 60, e subtrai do menor. Aí descobre esse. Rapidinho. Porque esse lado, como é paralelo a esse, tem que ser iguais. Então, 40 mais quanto que dá 60? 20. Já sabe que esse lado vai dar 20. Pedro já cantou aí e já aconteceu na aula aí. Nem que se estivesse combinando. É um mágico, é um mágico. É. Então, bora ver como é que a gente resolve esse tipo de questão. Ó, descobriu que é 20 porque a gente subtraiu 60 de 40, deu 20. Ou 40 mais 20 também dá 60, que é o ladinho aí que vai estar aí específico. Então, o perímetro aí específico da figura, você vai ter aí que é 80 mais 40 mais 20 mais 60 mais 60. Ricardinho, foca aqui em mim agora, por favor. Por que aqui deu 20 também, além desse? Porque aqui tem 80 e aqui eu tenho 60. Então, se eu pegar 80 tirando 60, vai dar 20. Assim como aqui tem 60, tirar 40, também dá 20. Então, observem que a gente fez apenas as subtrações, que nem Pedro falou inicialmente. Vamos lá, soma agora? Então, 80 mais 40 mais 20 mais 20 mais 60 mais 60. Então, você vai somando aí devagarzinho. E aí, o total, o perímetro, vai dar 280. Agora, cuidado, ó. Como não tem nenhuma unidade de medida aqui, não tem metro, não tem centímetro, não tem nada, aí eu não coloquei nada aqui, ó. É apenas 280, tá bom? Tem que se ligar nisso. Que unidade de medidas tem lá? Não tem nenhuma, então não vai ser nenhuma, tá bom? Tem que se ligar nisso. Ah, Ricardinho, tá em metro, bota em metro. Tá em centímetro, bota em centímetro. Tá em quilômetro, bota em quilômetro. Tá bom? Você vai colocar lá a unidade específica para você. Agora vamos botar um pouquinho de letra algébrica, parte algébrica, ó. O perímetro do triângulo da figura abaixo mede 32 centímetros. Ricardinho, e agora que tem letra? Eu vou somar os lados, lembra o perímetro e a soma? Eu vou somar 2x mais x mais 8 mais 15 e o total precisa dar 32. Aí eu vou montar uma equaçãozinha. Olha só. 2x mais x mais 8 mais 15 mais 32, mais 15 é igual a 32. Então, lembra da equação? Letra de um lado e número do outro. Então, vai ficar 2x mais 1x, 3x, né? E o 8 e o 15 somando dá 23. Vamos ver como fica, ó. 3x mais 23, que 2x mais 1x dá 3x, mais 23 igual a 32. O 23 está positivo, vai para o outro lado negativo, ou subtrai 23 dos dois lados, também pode ser assim, tá bom? E aí você vai obter, ó, 32 menos 23, que é igual a 9. E quem é o valor de x? 3 vezes algum número que vai dar 9. Que número é esse? 3. Porque 3 vezes 3 vai dar 9. Ou o 3 está multiplicando, está ao lado da letra, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 9 dividido por 3, que dá igual a 3. Então você arrasou, tirou onda com essa questão. Ricardinho, se eu quisesse descobrir qual é o valor do lado da figura para ver se dá 32 mesmo, você pega o 3, aqui ó, aqui já é 15, aqui não mexe nada. Mas pega o 3, bota aqui ó, 2 vezes 3, 6, olha aí. Aqui, 3 mais 8, 11. Então, você soma 15 mais 6 mais 11 e tem que dar igual a 32. Se não der, é porque tem alguma coisa aí errada no meio do caminho, precisa analisar, anotar e desenvolver. Mas vejam como é a eficácia. A gente já começou com uma soma boba no começo da aula, e estamos na parte algébrica já aqui para poder desenvolver. Então, vejam que perímetro é isso, é a soma dos lados. Agora, como vai ser aplicado, eu posso colocar de vários níveis aí de questão para poder desenvolver. Mais um exemplo que eu prometi a vocês aí, ó. Qual é o comprimento de uma circunferência que possui 6 centímetros de raio?
Circunferência, gente. Vamos lembrar um pouquinho de pizza. Olha, aquela comidinha lá, né? Que você tem lá. Eita, delícia. E aí você tem aquela borda da pizza. E essa borda é o contorno da figura, gente. Ó, essa parte amarela aqui é o contorno da figura. Esse contorno é o comprimento da circunferência, que tem uma fórmula específica. Não é apenas somar, porque não tem lado para somar. Como é que eu vou somar que não tem lado? Aí não tem uma fórmula. Que fórmula é essa, Ricardinho? Ó, 2π raios ou 2π r's. Ou, se eu estou falando de pizza, ó, foca aqui em mim agora. Ó, pode estar assim, ó. Cachupiri. Pode ser também. Aí você pode botar um cachupiri aí na pizza, olha. Só para você desenvolver. Então, o que você vai aprender? Ou 2π raios, do Ricardinho aí, ó, tal. Cachupiri, 2π r, nome do seu amigo, seu colega, ou seu nome, pode ser PR também. Vai lembrar disso. Esse π é uma letra grega que vale aproximadamente 3,14. Mas não é o tema da aula de hoje, específico. Por isso que eu deixei as alternativas aqui em π. Porque não é a aula que a gente vai substituir esse valor ainda. Mas eu sei que esse pedacinho do centro à extremidade é chamado de raio. Em outra oportunidade também a gente vai ver o que é diâmetro, o que é corda, o que é raio, tudo isso. Por enquanto, raio é do centro à extremidade. E esse raio, ele diz que vale 6 centímetros. Então eu vou substituir esse R aqui pelo 6. Então fica 2π R's, 2π raios, e o raio vale 6. E eu vou multiplicar 2 vezes 6, que vai dar igual a 12. Então, uma volta completa, ou seja, a borda da pizza, ou se tiver uma praça circular e eu der uma volta nessa praça, eu vou dar 12π se o raio da praça for 6. No caso, centímetro não vai ser, né? Mas podia ser 6 metros, podia ser algo desse tipo. Uma praça com esse raio, você pode ver, observar isso aí. Então, letra C, o gabarito dessa questão. E aí, Pedro, comentários aí? Show de bola, pai. Essa ideia, lembre-se que o comprimento de uma circunferência também é o perímetro, certo? Por isso que Ricardinho colocou na aula de hoje, né? A aula de perímetro, tá bom? Então, como é que eu calculo aí o perímetro dessa circunferência? Dessa circunferência que aparece aí no quadro. Se isso aí fosse uma corda, você torava a corda e esticava ela. Pronto, aí você pegava uma régua e media. Você estava calculando o perímetro, ou seja, o comprimento aí dessa bordinha, tá bom? Mas, claro, tem uma fórmula aí bacana para você resolver. Posso me despedir já, né? Com certeza. Cheiro no coração, galera, e até a próxima aula. Isso aí, galera. E não esquece, cachupiri, ou 2π R's, 2π raios. Tchau. Beijo pra tu. Tchau, tchau.